Senhor presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros, senhoras e senhores senadores, ruínas de um governo. Este é o título de uma obra clássica de Rui Barbosa de 1931. Nela, o autor afirma: todas as crises que pelo Brasil estão passando e que dia a dia sentimos crescer aceleradamente, a crise política, a crise econômica, a crise financeira, não vêm a ser mais do que sintomas, exteriorizações parciais, manifestações reveladoras de um estado mais profundo de uma suprema crise, a crise moral. Em 1992, esse trecho foi utilizado por Barbosa Lima Sobrinho como introito à denúncia que apresentou contra mim. Ruínas de um governo. É a expressão de Rui Barbosa para invocar as crises que atingiram o Brasil nos anos 30. Senhor presidente, jamais o Brasil passou como hoje por uma confluência tão clara, tão entrelaçada e aguda de crises na política, na economia, na moralidade e na institucionalidade. Chegamos ao ápice de todas as crises. Chegamos às ruínas de um governo, às ruínas de um país. Este é o motivo pelo qual aqui e agora discutimos possíveis crimes de responsabilidade da Presidente da República. Não discutimos crimes comuns, isto é pacífico. A estes a Constituição reserva o juízo do Supremo Tribunal Federal. Ao Senado da República cabem a pronúncia e o julgamento quanto aos crimes de responsabilidade. Esta é uma diferenciação importante. Aqui julga-se responsabilidade. Em 1992, em processo análogo, bastaram menos de 4 meses entre a apresentação da denúncia até a decisão de renunciar no dia do último julgamento. No atual processo, já se foram mais de 8 meses. A depender do resultado de hoje, mais 6 meses são previstos até o julgamento final. O rito é o mesmo, mas o ritmo e o rigor não. Basta lembrar, entre a chegada no Senado da autorização da Câmara até meu afastamento provisório, transcorreram 48 horas. Hoje, estamos há 23 dias somente na fase inicial nesta casa. O parecer da comissão especial que hoje discutimos possui 128 páginas. O mesmo parecer de 1992, elaborado a toque de caixa, continha meia página, com apenas 2 parágrafos. Isso mesmo, 2 parágrafos. O tempo é outro, senhor presidente. Em 1992, fui instado a renunciar, na suposição de que as acusações contra mim fossem verdadeiras. Mesmo sem a garantia da ampla defesa pelo Congresso, em todas as fases, me utilizei de advogados particulares. 2 anos depois, fui absolvido de todas as acusações do Supremo Tribunal Federal. Portanto, dito pela mais alta Corte de Justiça do país, não houve crime. Mesmo assim, perdi meu mandato e não recebi qualquer tipo de reparação. Pelo contrário, depois da renúncia, recorri ao próprio Supremo Tribunal para ao menos reaver os direitos políticos que me cassaram. Mesmo se tratando de matéria eminentemente constitucional, direitos políticos, alheia ao mérito do impeachment, o Supremo negou o mandado de segurança sob a alegação de que não cabia à Corte se pronunciar sobre decisão do Senado, ainda que tomada após minha renúncia. À época dessa apreciação, o ministro Paulo Brossard chegou a ser interpelado pelo ministro Moreira Alves. Este chamou atenção para a incoerência do voto de Brossard, já que em seu livro sobre impeachment, o ministro defendia a impossibilidade do julgamento após a renúncia e, em seu voto, se manifestava de forma inversa. Ao se defender, Brossard se limitou a dizer: ministro Moreira Alves, livro é livro, voto é voto. E, para se justificar, assinalou: aspas, absolutória ou condenatória, justa ou injusta, sábia ou errônea, da decisão do Senado não cabe recurso direto ou indireto.
Mas isto não é novidade. Todo órgão, seja de que natureza for, que decide em única ou última instância, decide inapelavelmente, acerte ou erre, encerra Brossard. Desculpem-me por voltar no tempo, mas o momento exige. Ainda na denúncia de 92, Lima Sobrinho pregava e até profetizava. Escreveu ele: nos regimes democráticos, o grande juiz dos governantes é o próprio povo. Representar o povo significa, nos processos de impeachment, interpretar e exprimir o sentido ético dominante diante dos atos de abuso ou traição da confiança nacional. A suprema prevaricação que podem cometer os representantes do povo em processos de crime de responsabilidade consiste em atuar sob pressão de influências espúrias ou para a satisfação de interesses pessoais ou partidários. Em suma, o presidente há de ser julgado com base nos largos e sólidos princípios da moralidade política, encerra Lima Sobrinho. Pois bem, senhor presidente, todas as tragédias que se podem imaginar reduzem-se a uma mesma e única tragédia: o transcorrer do tempo. É o mesmo tempo imperioso do mundo que nos traz a razão. É nesta quadra de adversidade para uns e tragédias para outros que constatamos que o maior crime de responsabilidade está na irresponsabilidade pelo desleixo com a política, na irresponsabilidade pela deterioração econômica de um país, na irresponsabilidade pelos sucessivos e acachapantes déficits fiscais e orçamentários, na irresponsabilidade pelo aparelhamento desenfreado do Estado que o torna inchado, arrogante e ineficaz, na irresponsabilidade pela ação ou omissão perante obstruções da Justiça. É crime de responsabilidade, senhor presidente, a mera irresponsabilidade com o país, seja por incompetência, negligência ou má-fé. Mas não foi por falta de aviso. Desde o início deste governo, fui ao longo dos anos a diversos interlocutores da presidente para mostrar os problemas que eu antevia e que desembocaram nesta crise sem precedentes. Falei dentro da minha convicção, dos erros na economia, na excessiva intervenção estatal, nas imprudentes renúncias fiscais. Falei da falta de diálogo com o parlamento. Nos raros momentos com a presidente, externei minhas preocupações, especialmente quanto à sua reeleição, após a sua reeleição, quando sugeri a ela uma reconciliação de seu novo governo com seus eleitores e com a classe política. Sugeri que fosse a televisão pedir desculpas por tudo que se falou na campanha eleitoral, desmentido depois por seus próprios atos nos primeiros meses do atual mandato. Alertei-a sobre a possibilidade de sofrer impeachment, mas não me escutaram. Coloquei-me à disposição, ouvidos de mercador. Desconsideraram minhas ponderações, relegaram minha experiência. A autossuficiência pairava sobre a razão. Contudo, senhor presidente, reafirmo que, em amplo contexto, o todo dessa obra em ruína da atual administração tem também um pano de fundo ainda invisível para muitos: o sistema presidencialista adotado por nossa República. Lá se vão 127 anos de crises e insurreições, de revoltas e conflagrações, de golpes e revoluções. Suplantada a aristocracia imperial, superamos a oligarquia republicana. Convivemos com o estado de sítio, com o estado de exceção. Enfrentamos ditaduras civil e militar e ainda hoje estamos em processo de redemocratização. Sob o presidencialismo, usufruímos tão somente de espasmos da democracia. Não há mais como sustentar um sistema anacrônico, contaminado e deteriorado em sua essência, em sua prática e nos exemplos traumáticos de nossa República. Basta dizer que de 1926, com Arthur Bernardes, até 2011, com Lula, nenhum presidente da República transmitiu o cargo a seu sucessor sob as mesmas regras que recebeu do antecessor, tendo eles cumprido integralmente seus respectivos mandatos. Pelo visto, aquelas exceções serão mais uma vez quebradas, recomeçando um novo ciclo de instabilidades. Não podemos mais rechear nossa história com deposições, suicídio, renúncias e impedimentos. Não existe fórmula mágica dentro do nosso presidencialismo, ainda mais
com uma lei nos moldes da 1079, a ressurrecta, que dá margem a permanentes ameaças a qualquer governo. Não há como recuperar esse modelo de coalizão, de cooptação e fisiologismo que envergonham a classe política. Enfim, não há como continuar tentando formar um número salvador simplesmente somando zeros. Os partidos, mais do que votar, precisam formular políticas. Por tudo isso, o sistema está em ruínas. E ruínas, senhor presidente, demandam reconstrução. Reconstrução requer determinação, que, por sua vez, exige conscientização e admissão da verdade. Há 11 anos vimos o choro de parlamentares decepcionados com as agruras e a verdade crua de um partido. Hoje, envoltos em tormentos muito piores, não vemos sequer uma lágrima de constrangimento que seja. Ao contrário, o que se vê é a defesa rouca, cega, mouca e intransigente. Entre retóricas e evidências, entre quimeras e realidades, entre golpe e a farsa do golpe, apesar de tudo e por tudo isso, a população brasileira evoluiu na participação política. Mas admitamos, senhoras e senhores senadores, regredimos no agir da política. Reafirmo, uma nova política precisa se estabelecer, seja qual for o resultado de hoje. Precisamos virar esta página, repensar e instituir a política pela qual a sociedade clama. O atual processo de impeachment nada mais é do que a tentativa de, a partir do passado, aplainar o presente para decantar o futuro. Um futuro em que precisaremos conciliar uma altiva e corajosa voz de comando do Executivo com a moderadora e conciliadora voz do Legislativo. Para concluir, reproduzo o trecho do livro Collor, Presidente, do historiador Marco Antônio Villa, que está prestes a lançá-lo. Novamente peço a compreensão por retornar a 92. Mas a lucidez do texto reflete o que aqui vivemos. Diz o autor, e aqui abro aspas: fatos posteriores, já no século XXI, amplificaram o significado da ação ou inanição de Fernando Collor no auge da CPI e da denúncia na Câmara dos Deputados por crime de responsabilidade. Ele respeitou as solicitações dos parlamentares, encaminhou através do Banco Central e da Receita Federal toda a documentação solicitada, cumpriu as determinações legais, não coagiu o Supremo Tribunal Federal e respeitou a Constituição. Isso tudo em meio ao maior bombardeio midiático de nossa história e tendo de conviver com uma acelerada tramitação da denúncia e depois do processo, que criou obstáculos à plena defesa. Aceitou o afastamento e se preparou para a defesa no Senado. Perdeu. Buscou reparações na Justiça, defendeu-se em vários processos e acabou absolvido em todos eles, os que envolviam atos quando do exercício da presidência da República. A renúncia de Fernando Collor, o impeachment nunca ocorreu, deu a ilusão de que as instituições forjadas pela Constituição de 88 tinham passado no teste. Ledo engano. Acontecimentos posteriores e mais graves demonstraram que a consolidação do Estado democrático de direito é um longo processo, tarefa de várias gerações. A crise de 92 não passou de um momento de ampla e complexa rearticulação das elites política e econômica no interior do Estado, posicionando-se para embates que acabaram sendo travados ainda na última década do século XX e no início do século XXI, por aqueles que tinham quadros, mais do que programas, para gerir a coisa pública. Encerro, senhor presidente, dizendo: a história me reservou este momento. Devo vivê-lo no estrito cumprimento de um dever. Porém, inspiro-me no ensinamento de Holbach. Tudo nos prova que, a cada dia, nossos costumes se abrandam, os espíritos se esclarecem e a razão conquista terreno. Muito obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente desta sessão de julgamento, ministro Ricardo Lewandowski, senhoras e senhores senadores, há exatos 190 anos, Bernardo Pereira Vasconcelos sentenciava que, sem responsabilidade efetiva, não há Constituição senão em papel. Com apenas 2 anos de vigência da nossa primeira Carta Magna, de 1824,
o parlamentar já trazia à tona a importância da responsabilização constitucional de autoridades públicas. Cerca de um século depois, o ex-presidente Epitácio Pessoa dava luz a novo conceito. Para ele, a chamada pena de destituição também não é rigorosamente uma pena, mas uma medida de governo. De fato, a depender da condução das condições e conclusões de uma gestão, a destituição do chefe do Executivo torna-se oportunamente medida de governo. E isso ocorre, lembre-se, por iniciativa da cidadania e por decisão parlamentar. É o remédio constitucional de urgência no presidencialismo quando o governo, além de cometer crime de responsabilidade, perde as rédeas do comando político e da direção econômica do país. Mesmo sendo um conceito do parlamentarismo, a verdade é que a história brasileira passa a mostrar que a real política, com suas forças embutidas e seus caminhos tortuosos, leva inescapavelmente ao uso do impeachment como solução de crises. Disso não haveremos de fugir. Por isso, o jurista Paulo Nogueira dizia que aquele é um processo judicial, dependente da engrenagem dos fatos e da entrosagem das provas, ou seja, uma demanda jurídica que se efetiva ao talante do ambiente político e da comprovação de infrações. Os fatos que adornam o presente julgamento são provas dessa reflexão, o que nos remete de volta ao fator da governabilidade. Em parecer de 1992, a hoje ministra Carmen Lúcia já esclarecia: o impedimento da continuidade do exercício do cargo ou do acesso da pessoa responsabilizada a outro cargo público por determinado período não objetiva a condição política desse agente, mas a condição política intacta do governo. E conclui ela: o objetivo do processo de impeachment é político, sua institucionalização é constitucional, seu processamento é jurídico, mas não penal. Em 1992, tentaram me imputar corresponsabilidade por suposta infração penal na seara do crime comum, cuja apuração e julgamento caberiam somente ao Supremo Tribunal Federal. A partir de ocorrências pessoais e não institucionais, forças conjugadas simularam uma crise política de governabilidade. Forjaram uma instabilidade econômica que não existia. E mais, transformaram hipotética infração comum de um agente privado em crime de responsabilidade do presidente. Mesmo eleito democraticamente, justo no pleito que consolidou a redemocratização, me condenaram politicamente em meio a tramas e ardis de uma aliança de vários vértices. Mas, penalmente, da correta instância, me absolveu a Suprema Corte. Hoje a situação é completamente diversa. Além da infração às normas orçamentárias e fiscais, com textual previsão na Constituição como crime de responsabilidade, o governo afastado transformou sua gestão numa tragédia anunciada. É o desfecho típico de governo que faz da cegueira econômica o seu calvário e da surdez política o seu cadafalso. Esse é um contexto que outrora até poderia ensejar um golpe de Estado clássico para solucionar em curto prazo uma aguda crise política. Não foi o caso. O golpe poderia ainda ser usado, na acepção do historiador Charles Killing, para quem os golpes surgem para travar as revoluções. Também não é o caso, já que para ele revolução produz transformações, mudanças na economia, na política, na sociedade, quebra paradigmas e agrega novos conceitos. É só perceptível quando analisamos o processo histórico. No livro O Golpe de 1992, o mesmo historiador esclarece: o presidente Fernando Collor, com singular coragem,
criou ao redor de si uma legião de inimigos. Como em política se fazem aliados para se manter no poder, parece que Collor entrou mudando tal paradigma. Seu único aliado era o povo. Seu objetivo foi o de destruir instituições que se serviram das benesses do Estado. Num olhar atento, se percebe que o propósito era acabar com um Estado sexagenário para criar um novo Estado. Já no artigo Impeachment do Collor, o golpe completa 10 anos, o mesmo autor assinala. As primeiras medidas tomadas pelo governo Collor estavam em descompasso com os 10 pontos do consenso de Washington e com os interesses dos empresários. Tais medidas desagradaram sacralidades políticas, tecnocratas e burocratas, acentuando seu isolamento na presidência. O ano de 91 começou com comentários entre políticos, empresários e funcionários públicos do alto escalão de que era necessário afastar Collor da presidência. A opinião pública novamente teve seu juízo trabalhado e manipulado pela mídia. E conclui: tem muito para ser pesquisado sobre o período do impeachment do Collor. Porém, ao cientista e pesquisador que se aventurar em tal empreitada nos documentos da CPI, encontrará várias lacunas, sequências documentais e processuais que não correspondem e a falta de outras. Parlamentares que organizaram os mesmos dizem que muitos documentos foram incinerados para não comprometerem sacralidades políticas e grupos hegemônicos. Senhor presidente, essa abordagem é comprovada por inúmeras matérias de jornais da época. Uma é a do jornal Zero Hora, de 3 de novembro de 91, portanto, bem antes dos fatos de 92 que culminaram com a minha renúncia. Em entrevista com um ex-presidente de partido, Orestes Quércia, a então jornalista e hoje senadora Ana Amélia questionou: fala-se muito na possibilidade de impeachment. Isso é viável ou apenas especulação? Respondeu Quércia: bom, eu acho que por enquanto não há condições. Tem muita gente que pensa nisso. Não acho que se deva excluir a possibilidade de fazer isso. Isto, senhor presidente, é uma comprovação, não uma versão. Encerro fazendo minhas, hoje, as palavras de 2 documentos daquele período. O primeiro diz: a constatação de que a crise que abala a nação não é, como se pretende insinuar, nem fantasiosa, nem orquestrada, porém originada do próprio Poder Executivo, que se torna, assim, o único responsável pela ingovernabilidade que ele mesmo criou e que tenta transferir para outros setores da sociedade. Trecho de nota assinada por várias entidades, entre elas MST, CUT, CGT, UNE e NESC, em 1º de julho de 92. Como disse, faço minhas hoje as palavras acima. O segundo documento diz: em todo o país, arautos do caos e da intranquilidade apregoam fórmulas construídas à margem da constitucionalidade do Estado de Direito. O país não vive, como alardeiam setores mais radicais, qualquer clima de golpe, até porque a nação não suporta mais tal prática. O que o povo brasileiro deseja e tem manifestado seguidamente é a decência e a firmeza traduzidas na transparência e probidade no trato da coisa pública. Trecho da nota da OAB, em 7 de agosto de 1992. Como disse, faço minhas hoje essas palavras. Ontem, senhor presidente, eram inúmeras as simulações. Hoje, inúmeras são as dissimulações. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado.